Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Vamos aí para mais uma aula de história, tá? Continuando aí o assunto sobre os povos do Brasil, os povos indígenas, os nativos brasileiros, certo? Com o tema de hoje, diferentes povos, diferentes costumes, tá certo? E aí já podemos perceber, né, com o tópico da aula, o tema da aula, que os povos indígenas eles não eram iguais, tá? Ou seja, que até esse termo indígena, índio, né, ele é muito, como eu posso, muito restrito, ele é muito pequeno para explicar a diversidade, que não estou dizendo que ele está errado hoje, né? Hoje não quer dizer que ele esteja errado, mas quando falarmos indígenas, a gente tem que pensar que não, que eles são diferentes, que eles não são iguais, que eles têm suas características, tá certo? Têm suas estrutura social, sua organização, tá bom? E temos que entender isso, tá certo? É o que vamos fazer aí na aula de hoje, tá bom? Então, os nativos brasileiros, eles tinham e têm diferenças na língua, na tecnologia, tá bom? Na religiosidade, nos seus valores, nos seus costumes e até na organização de suas aldeias, tá? Então, tínhamos, né, nômades, caçadores e coletores, inclusive já estudamos, né, os povos aí até da nossa pré-história, tá? Tinha os povos da cultura Umbu, que eram nômades, tinha os sambaquis, tá? E depois os povos tupis, tá bom? Que são seminômades, são sedentários também, né, mas seminômades, tá certo? Então, tínhamos aí uma variedade muito grande, né? Eles alimentavam de diversas maneiras, os que habitavam o litoral se alimentavam mais de frutos do mar, os que viviam no interior se alimentavam mais de carne, de mamíferos e outras coisas também, tá certo? Então ele está dizendo, os nômades caçadores e coletores se alimentavam de mel, formigas e ovos de tartaruga. Os agricultores de pequenas hortas, né, podemos falar aí da macaxeira, do milho, tá certo? E, claro, eles também se alimentavam de outras coisas que os nômades também, mas, claro, tinham, por exemplo, os agricultores, as pequenas hortas era a base, né, da alimentação desses povos, tá bom? Então vamos aí passando. E aí como é que era essa organização desses indígenas, né, desses grupos, tá bom? Geralmente eles se organizavam dessa maneira aí, tá bom? Então vamos lá. Os homens, eles caçavam, eles pescavam, tá certo? Eles derrubavam a mata, né, faziam aquela limpeza ali do terreno para, por exemplo, a construção de casas ou até das plantações. É por isso que eles preparavam a terra também. Eles construíam as habitações e as canoas, tá? Então, ou seja, eles derrubavam a mata com aquela madeira também, já iam, né, construindo as suas casas, né, podemos dizer assim, casas, e suas canoas que eles utilizavam aí para percorrerem os rios, para a pesca e tudo mais, tá? E eles também praticavam a poligamia, olha, né? Tinham tribos aí que tinha essa prática da poligamia e também tinha tribos que não a praticavam. O que seria a poligamia? Tá? Um guerreiro, um chefe, poderia aí, né, ter a união aí com várias mulheres, certo? Não eram todos da tribo que tinham, né, esse direito, era mais aí os guerreiros, os chefes militares, que eram respeitados pela tribo, tá bom? E aí como é que ficava as funções das mulheres? Ou seja, tinha uma divisão social aí do trabalho, né, podemos perceber. Elas semeavam, né, elas semeavam os grãos, né, eles plantavam e colhiam, certo? Criavam animais, tá? E isso vai, né, passando aí, claro, de tribo para tribo, tá bom? Para vocês terem uma ideia, lá na página 22 do livro de vocês, o livro de atividades, tem lá explicando direitinho, né? Tem até um
uma estrutura de quadros explicando, tá bom? Olha, nas tribos seminômades ou sedentárias, as mulheres semeavam, plantavam, colhiam, tá? Criavam animais e confeccionavam redes. As mulheres mais velhas moíam a mandioca, né, para fazer a farinha, né, fabricavam utensílios de barro, potes e panelas, por exemplo. E tinham também aí as mulheres guerreiras, tá? Aí as Amazonas, tá certo? Que foi conhecida aí como as Amazonas, fazendo referência, né, a mitologia grega, por isso que o estado, né, aquele território ali é chamado do estado do Amazonas, tá certo? Então, alguns exploradores ouviam falar sobre mulheres que guerreavam e tudo mais, tá certo? Por isso que o nome, né, daquele território ficou Amazonas e até hoje tá certo? E aí, as aldeias, né? Como é que estava agrupado essas aldeias, inclusive também tem no livro de atividades de vocês, tá bom? Tribos. As tribos são agrupamentos de pessoas ligados culturalmente, eles podem ser ligados pela língua, eles podem ser ligados pelos valores, pelos seus costumes, e tudo mais. As tribos indígenas, quando muito grandes, podiam ser divididas em várias aldeias. Tá? Então, se elas tinham era uma tribo muito grande, então eles dividiam ali, né, como a gente vê aí na imagem, né, a habitação das famílias, casa comum, essa oca grande, né, essa maloca, casa comum dos habitantes da aldeia. As outras, né, passando ali mais, que está mais perto, habitações das famílias, né, tem as setas indicando, a área de convivência, que é ali no meio, né, das habitações das famílias, e do outro lado, local de reunião dos membros da aldeia. Tá? Então, as tribos aí iam se organizando, né? Tinha tribos que tinha só uma loca grande, já tinha tribos que tinham várias habitações, né? Tinha outros que ficava já no meio e tinha várias habitações. Então, né, tinha tribo, por exemplo, que era grande, então tinha outras habitações aos arredores que ficava perto. Então tinha tudo isso aí na organização aí desses indígenas que era diferente, como eu falei para vocês. Tá? Então, continuando, né? As tribos indígenas, quando muito grandes, podiam ser divididas em várias aldeias, compostas de habitações diferentes, organizadas em círculos, existindo ou não uma construção central. Então, podia ou não existir aí uma construção no meio das habitações. No caso, essa habitação no meio era mais para reuniões, para as decisões aí da aldeia, tá certo? Existia ou não uma construção central que seria utilizada para a reunião dos membros da aldeia. Em outros casos, havia uma única grande construção comum onde todos viviam juntos. Era aí aquilo que eu falei, tá certo? Então, aí espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre a organização dos indígenas, diferentes povos, diferentes costumes. Temos que ter a ideia de que os índios, não é porque são indígenas que eles vão ser todos iguais. É igual quando falo os brasileiros, né? A palavra brasileiros, tá? A identidade brasileira ela vai mudar de região para região, tá? Então, no Nordeste temos uma cultura e já é diversa, né? Na região Norte já é outra cultura que também é diversa, que vai variar de estado para estado, certo? Então, não podemos dizer aí que os indígenas são homogêneos, né? Pelo contrário, eles são heterogêneos, eles são diferentes, eles têm vários costumes, vários valores, tá? Várias histórias, tá bom? E temos que entender isso. Não esqueçam disso, tá certo? Então, até mais, tá? Tenham uma ótima tarde e até a próxima aula.